Bom, mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo é um vídeo mais de apresentação, né? É, Voltado mais para essa dúvida aqui, tá? Por que que o mínimo é Java 8? Essa pergunta seria mais referente a, por exemplo, tem muitas vagas no mercado, principalmente vagas voltadas para desenvolvedores Java, e muitas vezes ou, ou a pessoa que está se candidatando, que está estudando às vezes, ou já estuda, ou já desenvolve com Java, ou talvez não se atualizou, utiliza alguma versão mais antiga, ou talvez está começando a se atualizar, está precisando entender o porquê que o mercado pede no mínimo Java 8, por que que as Tech Recruiter, na grande maioria, colocam na stackzinha ali, no checklist, que elas precisam preencher no mínimo Java 8 nas vagas que elas têm, que às vezes as empresas disponibilizam aquelas vagas para elas, e até, tipo, beleza, para elas aquilo ali é só uma informação e um número de versão da linguagem Java. Mas por quê, né? Por que que esse específico? Então, isso que mais me motivou, tá? Mais para criar esse vídeo, mais no sentido de explicar para quem está começando a entrar nesse mundo de desenvolvimento e aprendendo Java, e também para o pessoal que talvez já está trabalhando um certo tempo e não se atualizou, desde que o Java 8 foi lançado. Eu já vou falar aqui quando que ele foi lançado. Então, acho que uns pontos legais aí para mostrar. Então, bora lá. Antes, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo que me ajuda muito. E bora lá. Bom, o Java 8 ele foi lançado em 2014, então já fazem 7 anos que ele foi lançado. Em março de 2014, então já fazem realmente 7 anos. E ele ainda vem sendo uma versão chave. Por quê? O Java 8 é uma versão que ela é divisor de águas para quem programa com Java. E os motivos e o que veio com essa versão, foi muito impactante para quem desenvolve com Java. Por quê? Eu linkei basicamente essas coisas que vieram e que com a versão, digamos assim, tá? A classe Optional, eu já vou comentar um pouquinho mais sobre ela. As expressões lambdas juntamente e quando eu falo por que que eu coloquei aqui expressões lambdas, programação funcional, interfaces funcionais apontando para Stream API, tá? Porque não tem como falar de umas na hora de desenvolver sem falar das outras, tá? Porque no momento que tu vai utilizar uma interface funcional, seja ela do Java ou algo que tu vai uma customizada tua, provavelmente tu vai em algum momento utilizar uma expressão lambda para escrever aquele código. Ou e logicamente tu vai utilizar a programação funcional para aplicar isso juntamente com a Stream API, porque tu vai ter algumas características da programação funcional, que tem a questão de mutabilidade, por exemplo, que é um dos exemplos, para fazer a interação com as strings, por exemplo. Então, não tem como falar de uma delas sem falar no conjunto da obra, tá? Depois eu vou mostrar exemplos e citar o que é cada uma dessas, certo? E, por fim, mas não menos importante, a atualização que teve no Java 8, que foi sobre a Time API, tá? Lidar com datas. Com datas. Beleza, vamos para Optional. A Optional, acho que até a própria documentação do Java, ela meio que define a Optional como os objetos que são descendentes, né, são instâncias da Optional, são containers. Eles ou têm algo ou não têm algo. Basicamente é isso, tá? Porque eu acredito que não procurei muito, mas acho que o maior motivo de terem trazido essa classe para essa versão do Java foi para evitar a utilização de null e para te ter um objeto com um estado, seja ele vazio ou não. Por exemplo, digamos aqui que a gente tem uma lista de pessoas, tá? Esse código é bem familiar, acho que para todo mundo, tá? Então as pessoas, pelo menos para quem programa com Java, tá? Mas isso aqui é uma lista de pessoas.
como se eu tivesse uma lista escrita no papel ali, para quem não é um pouco mais leigo na programação. É, e teriam 5 pessoas, tá? O João, a Maria, o Pedro, o João e o Paulo, com as suas idades, né? E aqui, então, já dá para notar que só existe um menor de idade. Já estou citando isso por causa dos próximos exemplos, né? Que seria o João, é o único menor de idade, certo? Então, digamos que eu tivesse essa lista de pessoas na mão, isso anteriormente à versão do Java, tá? E eu precisasse encontrar uma pessoa só a partir de qualquer texto. Aqui eu estou escrevendo ASD, mas podia ser João mesmo, por exemplo. E precisasse encontrar apenas uma pessoa na minha lista pelo texto, pegando pelo nome, né? Eu teria que implementar um código parecido com esse aqui, tá? Onde eu recebo a lista de pessoas, o texto que o usuário escreveu, o que vai ser procurado, eu itero cada uma das pessoas, pego o nome delas e comparo com o texto que foi escrito. Se tiver igual, eu retorno a pessoa, né? O que em versões anteriores acontecia, como eu não tinha a classe optional, eu era obrigado a retornar um null, por exemplo, tá? Para dizer que, opa, não encontrou. E logo depois no código eu testava, né? Se esse P1 aqui que retornou do método era diferente do null, ou agora no Java 8 tem o objects.nonNull, tu faria um systemout encontrou. Porque se fosse diferente de null, beleza, encontrou, né? Não é uma coisa null. Só que o que o optional nos auxilia? Evitar a utilização disso aqui, porque é feio utilizar isso, tá? Então, o Java 8 trouxe a optional e o código foi um pouco diferente, ó. Ao invés de eu esperar uma pessoa, P1, eu espero receber um optional person, tá? E o método pode ser idêntico. Só que ao invés de eu retornar null e person aqui, eu retorno uma optional de pessoa ou uma optional empty. Essa aqui é a vantagem, tá? Apesar de tu escrever um pouco mais, pelo menos tu tá lidando com um objeto vazio e não um null, que não é um objeto, certo? E o retorno é optional. Então, ao invés de eu fazer esse if feio também, por exemplo, nesse caso aqui, para fazer só um system out de encontrou, eu faço essa linha, ó. Se o optional, o OP aqui, tem algo que é o if present, encontrou. Além de ter a questão de tu não evitar null pointers também, na manipulação utilizando o optional, tu vai ter um código muito mais limpo, tá? Então, essa é a primeira ponto que eu elenquei aqui, que veio com o Java 8, que é muito importante ter conhecimento sobre a option, tá? Aqui eu apresentei o comportamento só if present, mas existem outros comportamentos, tá? Que auxiliam na manipulação e na hora de codificar, então é bem interessante. Então a gente vai para, acho que o ponto mais impactante e o divisor de águas do nosso Java, que é o conjunto dessas quatro coisas que chegaram no Java, tá? As expressões lambdas, a programação funcional, que dá alguns auxílios, né? As interfaces funcionais e, consequentemente, a Stream API, tá? Então, seguimos com a nossa lista de pessoas. Como que eu faria anteriormente ao Java 8 para identificar os adultos dessa lista? Eu teria que criar uma lista nova, adultos, tá? Iterar as pessoas que eu já tinha e verificar uma por uma if person get age, né? Se é maior ou igual a 18. E adicionava a pessoa a adults. Com o Java 8, utilizando string, utilizando interface funcional e utilizando expressão lambda, eu consigo fazer isso de uma forma mais bonita. Por exemplo, a predicate é uma classe, é uma interface funcional que veio com o Java 8. Então eu digo que é um predicate de pessoa, então uma condicional utilizando objetos de pessoa. Eu defino como o nome da minha variável aqui como isAdult, né? Só para utilizá-la aqui embaixo. E faço igual e utilizo uma expressão lambda para dizer qual que é a regra, tá? Porque o predicate, por exemplo, eu preciso passar algo para ele e retornar um booleano. Isso aqui é o meu booleano retorno. Se a idade da pessoa é maior ou igual a 18, isso aqui vai ser sempre true ou false, né? Então, é um booleano. E eu utilizo esse isAdult utilizando a string API. Então, faço people.string isAdult
ponto .collect, porque quando eu faço um ponto string, eu tô com um objeto string na mão, onde eu tenho várias outras operações. Aqui eu utilizei a filter, por exemplo, e para mim finalizar ela e conseguir capturar, digamos, esses dados ou o que eu apliquei de regras em cima da string, eu tenho que utilizar um collect. Tem um pouco mais específico isso, tá? Cada um desses pontos em vídeos anteriores meus, os vídeos mais antigos, na verdade. Até era a época que eu não tinha um microfone um pouco bom, então os vídeos têm um pouquinho áudio baixo, que são os primeiros vídeos que eu lancei. Tem um pouco mais de explicação sobre cada um desses, tá? Mas só aqui de exemplo para comparar o código que era feito antes da versão do Java 8 ser lançada, tá? E aqui, por exemplo, eu ainda posso fazer mais uma melhora, que é não utilizar o predicate aqui. É utilizar a regra, a expressão lambda, direto no filter. Ó. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Ou seja, olha o quanto que eu tinha que escrever, ou a forma que ficava o código e agora o que fica, tá? Fica muito mais prático de utilizar, iterar uma lista, aplicar alguma regra nela, filtrar ela e tal, tá? Então, essa é uma das diferenças que na hora de programar isso faz muita diferença, tá? Parece que não, mas faz muita diferença. Então, para comentar, eu comentei, né, que tinha outras operações. Aqui eu tirei um print e recortei algumas, tá, que a gente utiliza muito. Aqui eu já tinha utilizado o filter, mas tem, por exemplo, a map, a flat map, a match, a nmatch, a reduce e N outras operações que eu consigo aplicar na string, tá? Tudo vindo da String API, combando com as interfaces funcionais, combando com a programação funcional e com as expressões lambdas, certo? Opa, deixa eu sumir com isso aqui. E para comentar, né, na versão do Java 8 vieram várias interfaces funcionais, tá? Aqui, por exemplo, eu elenquei a predicate, que eu já mostrei ali no exemplo anterior, né? A supplier, a consumer, a function, a unary operator e a binary operator. Cada uma delas tem os seus comportamentos e a sua expressão lambda correspondente. Por exemplo, a predicate recebe algo e sempre tem que ter o retorno booleano. A supplier não recebe nada e retorna alguma coisa. Então aqui eu retornei um objeto que eu disse que qual tipo do objeto que eu tenho que retornar aqui. A consumer, eu mando algo, mas não tem retorno nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó, eu disse que eu quero receber, ou mandar, no caso, uma pessoa, e eu só fiz o print aqui da idade dela. A function, o primeiro argumento da function é o que entra e o segundo é o que sai. Então, tu consegue utilizar a function, por exemplo, com os métodos de referência, por exemplo, que nada mais é do que essa expressão lambda aqui, person get age, de uma forma escrita mais simplificada, tá? Que é o person dois pontos get age. Existem algumas linguagens que já tinham isso há muito tempo, tá? O PHP, se não me engano, tem isso, tá? Mas foi algo que foi trazido para a versão 8 do Java. O Nary Operator recebe uma pessoa e tem o retorno de uma pessoa. Então, por exemplo, aqui eu fiz um random age op. Eu recebi a pessoa, criei outra e com o mesmo nome com a idade randômica, por exemplo. Então, a binary operator, eu digo que eu tenho que receber dois objetos do tipo pessoa. E aqui, por exemplo, eu faço um comparador e eu tenho que retornar uma pessoa. Então, aqui eu só fiz um comparador de quem que tem a idade maior que quem e retorno qual pessoa tem a maior idade, tá? Não são só essas interfaces funcionais que foram trazidas no Java, tá? Tem as derivadas dessa aqui. Então tem muita coisa para utilizar. Todas elas combando com a string, tá? Quando eu falo combando, né? Combinando. E aqui nessa questão das strings API, temos também a interface principal, né? Que é a Functional Interface, que ela possibilita de tu criar as tuas interfaces funcionais customizadas, tá? Todas as interfaces funcionais do Java já implementam ela, já tem ela, e tu pode criar as tuas. Caso tu tenha uma regra específica lá, uma interface, tu viu que tem uma certa expressão que tu sempre utiliza com os mesmos tipos de objetos, por exemplo, com o mesmo retorno, tu vai lá e cria a tua específica. Então, é bem legal, tá? E por fim,
aqui ainda só na sequência para mostrar como seria um código antes do Java 8, utilizando as strings e tal. Seria assim, eu receberia um texto, o exemplo do primeiro slide lá que eu fiz, eu só peguei, ao invés de deixar em métodos, eu trouxe para deixar ele sequencial aqui, o mesmo código, tá? Que é procurar uma pessoa pelo nome, ó. Teria o texto, eu teria que fazer uma P1 igual a null aqui, isso aqui já é feio, certo? Aí eu teria que varrer cada uma das pessoas da mesma lista que eu tinha lá, comparar com o nome escrito, se tivesse, beleza, P1 igual a person, né? E depois fazia um teste, se P1 fosse diferente de 1, é porque encontrou uma pessoa com aquele nome. Com o Java 8, eu consigo fazer de uma forma mais bonita, tá? Pode ser um pouquinho, às vezes parecer um pouco mais de código, mas é muito mais bonito e muito mais clean de se ver, tá? Às vezes, para quem tá acostumado com as versões anteriores, pode assustar, não, mas tipo, impactar assim, achar um pouco ruim, mas depois que tu se habitua a utilizar isso, é muito bom. E aqui é o mesmo código que faz aqui, certo? A princípio era isso aqui. E agora a Time API. Antes do Java 8, tu era limitado basicamente a algumas classes do Java para te manipular a data. Por exemplo, o date e o calendar. Então esse código aqui é só para adicionar um dia no date, tá? A partir do Java 8, essas duas, cinco, 7 linhas para fazer isso, tá? Claro, 7 linhas não, porque tem ainda os system out, né? Então foram 5 linhas. Tem 2 system out, então são 5 linhas. Com o Java 8, eu consigo fazer em 2, tá? Eu consigo utilizar as classes que foram adicionadas à Time API, como a local date time, por exemplo. Eu dou um ponto now e tenho a data de hoje. Com o plus 10, 1, eu tenho a data de amanhã, data e horário, tá? Então, esse é um exemplo de comparação. Aqui eu teria que fazer 5 linhas para adicionar um dia. Aqui eu faço só 2. A primeira aqui e a terceira ali. Se tirar o system out. Tudo isso, tá? Todas essas coisas, as strings, tudo tem vídeos no canal, tá? Eu acho que eu tentei trazer de uma forma aqui, porque esse aqui é o último slide. Eu tentei trazer de uma forma que demonstrasse, talvez até para as pessoas mais leigas no assunto, pudessem olhar e comparar. Pelo menos deu para ver que o cara escreveu menos linhas, ou escreveu de uma forma mais bonita. Até o inglês auxilia, plus daí, sabe? Não só aqui, como nas strings também. Então, esses são os motivos aí que eu elenquei, as coisas boas que vieram na versão, que ela não é nova, mas ainda muita gente não entende o porquê dela, mas o porquê ela é o mínimo requerido nas vagas. Então é a menor versão aí que é bom tu saber do potencial dela para te galgar alguma vaga ou até se tu estiver procurando programadores, tu vai entender que a versão 8 ela é melhor que as outras. As versões posteriores tiveram melhoras, tá? Novos métodos na string, tiveram algumas coisas adicionadas, novos comportamentos. Tem melhorias nas próximas versões do Java, que hoje, atualmente, foi lançada a 17. Teve melhorias como as records, as classes seladas, algumas, que nem eu falei, alguns outros comportamentos na string. Então, teve melhorias, mas a mais impactante mudança para quem programa é a 8, tá? Tem o VAR, por exemplo, na versão 11 ou 10, não lembro agora na qual versão que foi lançado, né? Então, teve atualizações, mas a mais impactante mesmo, em questão, pelo menos diretamente, no dia a dia, é essa. São essas que eu elenquei, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, eu peço de novo, deixem um like no canal. Um like no vídeo, desculpa. Se inscrevam no canal, que me ajuda. E era isso. Muito obrigado.